Fala, meu amigo, minha amiga. Em tempo de coronavírus, nós estamos aqui ministrando a nossa aula online, sem prejuízo da continuidade do nosso programa de Direito Econômico. Vejam vocês, dentro daquilo que nós havíamos programado para esta semana sobre direito econômico, eu gostaria de tratar hoje sobre a ordem econômica na Constituição de 88. Dois pontos principais. Qual o objetivo da ordem econômica na Constituição de 88? E o segundo ponto, quais são os fundamentos da ordem econômica também na Constituição de 88? Os slides estão disponíveis para vocês possam baixá-los aí no sistema Moodle. E a aula está hospedada na nossa parceria junto ao Mitos do Direito. Meus caros, então vamos lá. A ordem econômica na Constituição de 88. A Constituição de 88 tem, quanto a este aspecto, um diferencial em relação às outras, que ela trouxe pela primeira vez a previsão de um título para tratar da ordem econômica. Então nós temos dentro da Constituição um título especial só para a ordem econômica. Isso não é novo no mundo. Desde a Constituição de Weimar, em 1919, já existe uma preocupação com a Constituição econômica. Mas para nós, brasileiros, isso é bem recente, isso data de 1988. Isso está previsto onde? Lá no título 7 da Ordem Econômica e Financeira. Esse título 7 ele é subdividido em 4 capítulos. Primeiro capítulo, dos princípios gerais da atividade econômica, entre os artigos 170 e 181. Capítulo 2, da política urbana, artigos 182 e 183. Capítulo 3, da política agrícola e fundiária e da reforma agrária, 184 a 191. E por último, o capítulo 4 do Sistema Financeiro Nacional, o artigo 192, mas que foi bem esvaziado, tá? Então vocês vão ver que o artigo 192, hoje ele se restringe a um breve caput. Pois bem, a base da ordem econômica na Constituição, a base da ordem econômica na Constituição brasileira de 88 é o artigo 170. O artigo 170 é o artigo mais importante sobre ordem econômica na nossa Constituição. Acompanhem comigo esta redação. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. Na próxima aula nós vamos falar destes princípios especificamente. 1. Soberania nacional. 2. Propriedade privada. 3. Função social da propriedade. 4. Livre concorrência. 5. Defesa do consumidor. Quero chamar a atenção de vocês agora, já, de imediato. Percebam como o artigo 170 gosta de fazer contrapontos. Então, por exemplo, o inciso 2 fala propriedade privada. O inciso 3, função social da propriedade. Ou seja, a propriedade privada não é o limite em si, pois ela é modulada pela própria função social da propriedade. Então, livre concorrência, mas defesa do consumidor. 6. Defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação. 7. Redução das desigualdades regionais e sociais. 8. Busca do pleno emprego. E 9. Tratamento diferenciado, tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no país.
Parágrafo único, vamos falar dele hoje ainda também. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo os casos previstos em lei. Guardem isso aí, porque esse é um aspecto importante na continuidade da nossa aula. Vamos lá. Qual é o objetivo da ordem econômica? Assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social. A ordem econômica no Brasil, ela se estrutura, a Constituição Econômica se estrutura para assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social. Vejam, percebam o seguinte, isso não é só o artigo 170. O artigo 170, ele apenas pega o princípio da dignidade da pessoa humana, que está lá no artigo 1º, inciso 3, e especifica, traz para dentro da ordem econômica, só para lembrar vocês, meus amigos, a dignidade da pessoa humana também vale dentro da ordem econômica. E não é só isso. O artigo 3º dá diretrizes importantes sobre este objetivo, assegurar a todos a existência digna conforme os ditames da justiça social. Por quê? Porque o artigo 3º diz quais são os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Promover o bem de todos, sem quaisquer discriminações, enfim. Percebam vocês o seguinte, o artigo 170, quando diz assegurar a todos existência digna conforme os ditames da justiça social, está apenas relembrando, ressaltando que na ordem econômica também vale aquilo que está disposto no artigo 1º e no artigo 3º da Constituição. Bom, dentro deste arcabouço, quais são os principais princípios que estão envolvidos? Primeiro, princípio da vinculação da política econômica, porque a política econômica está vinculada à necessidade de se promover uma existência digna, conforme os ditames da justiça social. Segundo, princípio da inclusão do desenvolvimento econômico social, também chamado da democracia do desenvolvimento econômico social, ou do próprio desenvolvimento econômico social, porque a ordem econômica tem que promover o bem de todos. Terceiro, princípio da solidariedade, porque dentro da ordem econômica se busca uma sociedade livre e justa. E o quarto, esse aqui é um princípio importantíssimo, princípio da proibição do retrocesso, também conhecido como efeito cliquet. Uma vez que todos os ganhos em termos sociais, tudo aquilo que for alcançado a partir do desenvolvimento da ordem econômica, mas vocacionados para o desenvolvimento social, não pode se perder. O desenvolvimento econômico não pode agir de forma a ter retrocessos no plano social. Deve ser sempre uma esfera de crescimento. Bom, e quais são os fundamentos da ordem econômica? São dois. Primeiro deles, valorização do trabalho humano. Isso está no artigo 170, mas isso também está lá no artigo 1º, inciso 4 da Constituição. Vejam vocês, valorização do trabalho humano não é apenas pagar bem, né? Não é apenas contrapartida remuneratória. É muito mais do que isso. É claro que dentro da expectativa de valorização do trabalho humano, o salário mínimo suficiente, de acordo com o artigo 7º, inciso 4, para as necessidades vitais básicas da sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, é importante, né? Ninguém diz que isso não é importante, mas não é unicamente, não é exclusivo. É preciso respeito à pessoa do trabalhador, respeito físico, moral e psíquico. É preciso que existam direitos trabalhistas individuais e coletivos.
normas de segurança, meio ambiente do trabalho rígido, protegido, salubre, né, combatendo os eventuais agentes que possam causar danos ao trabalhador. E o que se fala muito hoje em dia, proteger moralmente o trabalhador contra perspectivas, por exemplo, de assédio moral. Tá? Um julgado importante que trago para vocês. O STJ, Mandado de Segurança 14.107, disse que é válido divulgar lista de empregadores que praticam trabalho em condições análogas à de escravo. Tá? Isto dentro da esfera de publicidade é uma homenagem à valorização do trabalho humano. Chama atenção aí a 2 dispositivos da Constituição. Artigo 186. A função social da propriedade rural é cumprida quando se observa, dentre outros requisitos, as regras de relação de trabalho proporcionando o bem-estar dos trabalhadores. Ou seja, se a propriedade rural não cumpre regras de relação de trabalho e não proporciona bem-estar aos trabalhadores, logo de cara ela não cumpre a sua função social. Né? E segundo, artigo 193. A ordem social tem como base o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar do trabalhador. Vejam, a Constituição fala a mesma língua em vários momentos diferentes. Artigo 1º, artigo 170, artigo 193, artigo 186, todos alinhados dentro da mesma perspectiva. A promoção da dignidade da pessoa humana, conforme os ditames da justiça social, precisa da valorização do trabalho humano. E o segundo princípio segundo fundamento da ordem econômica é a livre iniciativa, porque afinal de contas nós somos um mercado capitalista. O Brasil é um país que assume o mercado capitalista como sendo o seu mercado. Artigo 1º, inciso 4 e artigo 170 também. Artigo 1º, inciso 4, numa forma mais global, o artigo 170, ressaltando que este é um fundamento da ordem econômica. Vejam vocês o seguinte: a livre iniciativa está ligada à ideia de liberdade de comércio e de empresa, ligada à autonomia privada, que são diretrizes que estão conosco desde a ascensão do Estado liberal, desde o liberalismo na ordem econômica. Prepondera a ideia de que os agentes, em sua esfera privada, devem possuir liberdade para empreender. Mas ela tem como contraponto justamente a valorização do trabalho humano. Por isso é que a livre iniciativa, em um sistema como o nosso, não é um valor absoluto. E trago aí alguns julgados para que vocês deem uma olhada. Já que ela está restrita, em primeiro momento, pela valorização do trabalho humano. Não existe livre iniciativa válida se não houver valorização do trabalho humano ao mesmo tempo. E além disso, a livre iniciativa está restrita pelos princípios da ordem econômica. Vejam vocês o seguinte: a valoração social é um contraponto da livre iniciativa. Cito como exemplo, limite de campanhas publicitárias, especialmente as campanhas publicitárias infantis. Meia entrada, que é um direito que visa proporcionar maior acesso à cultura. Proibição de comercialização de bebida alcoólica perto de rodovias. Para quê? Para evitar riscos à própria vida humana. E chamo a atenção a outros 2 aspectos importantes. Primeiro deles, liberdade de exercício profissional. Essa está prevista no artigo 5º, inciso 9 da Constituição. Trata-se de uma norma de eficácia contida, uma vez que, embora exista uma regra de liberdade de exercício profissional, a lei pode criar exigências para o exercício de determinadas profissões, principalmente quando aquelas profissões tiverem responsabilidade e risco maior para a sociedade. Um exemplo clássico para vocês aí é a advocacia, e o exame de ordem é constitucional, de acordo com decisão unânime, recurso extraordinário 603.583 pelo STF. Então,
Se não houver uma regulação que limite, que crie exigências, como ocorre, por exemplo, com a profissão de jornalista, essa profissão pode ser exercida por qualquer um. Mas, se houver, né, então, os limites legais devem ser observados. Claro que limites legais que estejam dentro daquilo que nós chamamos de limite dos limites. Os limites podem existir, eles só não podem ofender o núcleo fundamental do direito. E o segundo ponto, liberdade de exercício de atividade econômica, previsto no artigo 170, parágrafo único. Falei agora há pouco para vocês e disse, guardem isso porque é importante, já que lá no final tá assim, ó, se a lei não trouxer restrições. Então, é possível exercer atividades econômicas? Existe liberdade para o exercício de atividade econômica? Sim, assim como o exercício de atividade profissional, mas desde que nós tivermos uma situação com uma lei trazendo restrições, estas exigências tenham sido cumpridas. Então, cito como exemplo para vocês, caso vocês queiram ter um posto de combustível, de uma série de regras, existe a necessidade de licenças ambiental, licença da própria Agência Nacional de Petróleo, para que vocês possam exercer a profissão. Ela não deixa de ser livre por conta disso. É que o risco da atividade, todas as características da atividade fazem com que seja necessário a existência de uma lei trazendo restrições e exigências. Atenção só, especial para a gente finalizar. Recentíssima Declaração de Direitos da Liberdade Econômica trouxe várias simplificações para o exercício de algumas atividades, principalmente aquelas atividades econômicas de menor potencial. É isso que nós tínhamos por hoje. Na semana que vem, na próxima aula, nós vamos estudar os princípios dispostos no artigo 170. Meus caros, muito obrigado. Espero que tenha sido muito proveitoso para vocês e não deixem de ler os nossos slides e acompanhar aí o nosso material. Muito obrigado, até a próxima.